Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio Estudando com Joana de Ângeles, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Alzira, muito boa noite. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Boa noite a todos. É sempre um prazer, né? É. E mais uma vez, estar aqui com vocês é maravilhoso. Poder passar um pouquinho, né, do que a gente sabe, que vai fazer a diferença para cada um de vocês. E queria reforçar o que a Miriam falou na semana passada, que vocês podem fazer perguntas, ou se quiserem que a gente fale sobre algum tema específico, né, que vocês não entenderam, querem, ou algum outro que esteja dentro aqui da obra da Joana, é só colocar, né, Miriam? Nos comentários. Onde coloca. Que a gente depois, como é gravado, há uma defasagem no tempo, mas Isso. vai ser visto, né? E aí na hora é citado a pessoa, a data, né? Porque o tempo é curto e, assim, não dá pra gente abranger muita coisa. E então a ideia gente pincela. De parceria, né? Isso, até para essa troca. O importante é essa troca. Porque não tem essa coisa de quem sabe e quem não sabe. Cada um sabe de uma coisa um pouco mais, um pouco menos, e é na troca que as coisas vão acontecendo. E aí a gente vai até mesmo nos forçando a estudar, a buscar, tá passando para eles, né? O maior aprendizado é nosso. É para a gente. É para nós, é verdade. Exatamente. Então vamos falar um pouco mais sobre inconsciente, né? Voltar a esse tema, que é o tema da reforma íntima, né? É o tema do autoconhecimento, eu não mudo o que eu nego, o que eu não sei que eu tenho, né? Então, esse inconsciente, ele vai ter que se tornar consciente. Essa é a ideia também da reencarnação. O véu do esquecimento, das vivências anteriores, a gente reencarna e para um novo aprendizado. Ainda no livro, então, Triunfo Pessoal, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Você lembra qual é esse livro da obra dela, Miriam? Qual? Esse Triunfo Pessoal, você lembra qual é ele? É o 12º volume. Então, ela nos diz assim, aqui falando no inconsciente, nós já falamos semana passada, mas seguindo o texto dela. O inconsciente coletivo se encarregaria de guardar todos os dados que podem ser acessados a qualquer momento e por todas e quaisquer pessoas, superando as dimensões de tempo e de espaço acumulados desde os primórdios do conhecimento do ser no seu processo evolutivo, abrangendo a fase primária e prosseguindo até o momento cultural que se vive, não apenas em relação a si mesmo, mas igualmente a respeito de tudo quanto haja ocorrido. Desse inconsciente coletivo surgiriam os arquétipos primordiais, responsáveis por todos os fenômenos psicológicos, conscientes ou não, identificáveis através dos sonhos que responderiam aos estímulos que os podem desencadear, muitas vezes surgindo como complexos, que são grupos de conceitos portadores de significativa carga emocional. Os complexos, só fazendo aqui uma parte, nós já foi comentado em um outro episódio e eu até falei que ele é desencadeado por alguma situação afetiva que, né, detona aquele complexo. Detona mesmo, que ninguém segura, né? Exatamente, ele vem a falar, o impulso está lá e vem e toma conta. Mas assim, nós vamos deixar para um outro episódio, aí nós vamos falar mais especificamente sobre os complexos. Hoje vamos, como eu falei semana passada, terminar o ânimo e ânimas. E eu achei aqui que é importante passar, e que Jung, ele fala o seguinte:
A ânima é o arquétipo da própria vida. Aí vemos sua importância. Se os homens, né, contemporâneos entendessem isso, certamente nossa sociedade seria mais humana. Haveriam menos despossuídos, menos guerras, menos crianças abandonadas e muito mais amor. Porque, como foi falado semana passada, ânima, né, a energia feminina, da amorosidade, então é completamente diferente do ânimos, energia masculina. E como está dentro de um arquétipo, né? Jung fala de 4 estágios da ânima. Lembra, gente, que o arquétipo, né, são o que a gente traz no inconsciente coletivo desde o início da humanidade e vão formando as imagens arquetípicas e vai sendo como é? Decodificado? Não, vai sendo modificado, né? Vai sendo ao longo de toda a né? Resistência. Então, o primeiro que fala é da Eva. Eva é a ânima no nível biológico, o mais baixo como fonte de instinto e como instigadora da sexualidade. A relação é puramente instintiva biológica. A mulher, igual à mãe, não passa daquilo que pode ser fecundado, né? A mulher como só serve para ser fecundada. E como a gente disse, né? Eva está lá na Bíblia, é simbólico. Exatamente. Lembra que é tudo simbólico. O que representa a Eva comer, né? A serpente, tudo aquilo. Não é que existia um casal chamado Adão e Eva. Exatamente. Né? É um símbolo, é uma imagem. Assim como as parábolas de Jesus. Tudo. Aquilo que não pode ser, que a gente não alcança, não consegue entender. Como você disse, né, nas parábolas, Jesus trouxe símbolos, ele contava histórias. Exato. Né? Várias. Para poder a gente assimilar, né? O que ele queria dizer. Porque tem muito nos livros do André Luiz, né, que a nossa consciência, ela não consegue perceber o que está lá, né? Porque nós estamos... É como se a consciência a gente estivesse dentro de uma caixinha. Por isso é a sua cebola, né? Por isso que quando a gente acorda, os sonhos a gente traz como símbolos, porque é muito diferente lá em cima. Então, a Eva, né, era a ânima, o arquétipo de Eva. Com o passar, né, da história, surge o da Helena de Troia, que personifica o quê? A beleza, e a alma já não é completamente equiparada somente ao instinto. O Eros, né, gente, que a gente fala de Eros, seria o amor, né? Lembra do Eros, aquele cupidinho com a flecha, né? O Eros é ainda sexual, mas em um nível estético e romântico. Tem até a história de Eros e Psique, que é maravilhosa, e é um estágio nosso psicológico. É maravilhoso isso. Qualquer dia a gente pode trazer para ilustrar, né? É como você já disse, né? O nosso amor ainda é egoísta. Exato. Não é o amor ágape. Exato. Né? O de Jesus. Ainda é... Jesus. Tem um livro do Padre Marcelo, do Ágape. Da Helena, fomos para o quê? Outro estado da ânima, que é a Virgem Maria. Então, você que é boa disso, né, Miriam? Se a gente for colocar aqui historicamente, a Virgem Maria surgiu no cristianismo. Então veio Eva, o início de tudo. Né? No primeiro está lá, em Gênesis, na primeira revelação, a história de Adão e Eva. Isso. A Miriam é meu racional aqui. Aí veio Helena de Troia, que está na mitologia, nos deuses, né? Antes de Cristo, tudo. Então veio o quê? A Virgem Maria,
que personificou a possibilidade de um relacionamento com Deus. Já vem mais a relação celestial, cristã, religiosa. Eros, o amor elevado ao respeito máximo e a devoção religiosa. É um amor espiritualizado, uma maternidade espiritualizada. E aí vem aquela imagem arquetípica também da grande mãe. A gente sempre fala, né, no manto de Maria, no simbolismo da Anunciação, do Magnífica, que é o que ela responde ao anjo, né? Quando ela diz, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Então, tudo isso é essa mulher, mãe, com amor incondicional pelo seu filho. E quando Jesus na cruz diz para João, eis tua mãe, e para ela, eis teu filho, Maria nos acolhe a todos como filhos. Esse é um amor muito maior, que mesmo mães que não são Maria têm um pouco desse amor, né? Sim, mas espírito que era Maria, a gente ainda não essa consegue maternagem, entender. né? Só a mulher tem, que é a ânima, né? Que é essa capacidade. Ela é... Jung fala muito do útero materno, né? Ser o que acolhe, o que está ali. Né? É o que diz, né? Quando uma mãe reza, arromba as portas do céu. Tem naquele... Né? Chico Xavier. E tem naquele... Uma série que teve, Alto da Compadecida, que ele fala, então eu vou pedir, vou clamar para a Mãe Maria. E ela vai e deixa ele voltar, fala com Jesus e eles voltam. É fabuloso, eu adoro esse Alto da Compadecida. E assim, é o que a gente vê, o MAP tem todos os dias, né? Às 17h45, momento de Maria. Que a gente diz sempre, é um momento de acolhimento do mundo espiritual, é um momento de conversa, um momento de encontro conosco mesmo e com nossa mãe. Né? É maravilhoso. Né? Quando toca Ave Maria, tudo para. A música também tem um papel muito grande, é uma energia de tratamento, inclusive hoje já se sabe de determinadas músicas que são usadas para tratamento de pacientes de Alzheimer e N outras coisas. Musicoterapia, né? Porque as notas musicais, elas interferem o tempo todo, são vibrações. Então, essas músicas, naqueles momentos do MAP, no início, elas já vão criando toda essa energia sublime, né? Sublime. Influenciam diretamente. Exatamente. Então, de Maria, passamos para Sofia, né? Que era o quê? Encarna o princípio do relacionamento com a sabedoria mais elevada, representa a espiritualização da Helena, portanto, do próprio Eros, né? É o amor já de uma outra forma. E sabedoria de trabalhar, a mulher já está no outro nível. Então, a ânima, ela é bipolar. Tanto ela pode ser positiva no momento e negativa em outro. Hora jovem, hora velha, hora mãe, hora virgem. Olha, fada, bruxa, santa ou até mesmo uma prostituta. Então, tudo que a ânima toca torna-se luminoso. É incondicional, então é mágico. Então, a ânima, a gente, como ela está no inconsciente coletivo, gente, ela vem pra gente a mensagem através dos sonhos. Então, os sonhos são mensagens do inconsciente, seja pessoal ou coletivo. Então, vem em forma de sonhos e simbolicamente. Então, o que aquela imagem está trazendo para a gente? Mas não é aquela história, né, que você pega aqueles almanaques que nem existe mais. Não, sonhou com cobra, quer dizer não sei o quê. Dente, vai morrer alguém. Não é assim, cada um é único. E você agora usou um termo que vai ficar para uma próxima vez, luminoso. Sim. É um assunto também, mas para um próximo episódio. Ele fala muito, Jung, no luminoso. E é preciso que a gente entenda esse termo. Joana também usa, né? Aliás, ele foi aluno dela, né?
E ele foi uma criança que ele relata nos Memórias e Reflexões, em que ele, criança, foi apresentar um trabalho escrito e a professora leu e disse que não era dele. E ele ficou muito mal, né? Porque tinha sido ele, né? Então, o quanto que isso vai, né, exercendo na criança, e ela vai se fechando. E ele lia muito, porque ele se fechava na biblioteca e lia. Então, ele lia demais. É fabuloso. Quem tiver interesse, é Memórias e Reflexões. E isso ele tem em comum com Joana de Ângeles, no século XVII, como Sor Juana Inês de la Cruz, a monja da biblioteca, que ela entendia de várias. A gente falou isso aqui nos primeiros episódios, né? Ela entendia de tudo, ela era estudiosíssima. Então, o saber para ela, Sofia, era primordial. Por isso até ela foi para o convento. Era onde ela podia satisfazer essa necessidade dela de saber. Então, agora só para terminar, vou falar só um pouquinho do ânimos, que a gente falou muito da ânima, e não falamos do ânimos. Porque o ânimos também é uma energia muito importante. Enquanto a ânima é a alma, o ânimos é o espírito. Tá? Isso na linguagem de Jung, não é a linguagem espírita. Isso. E, simbolicamente, ele coloca a lua como a alma, né, a maternidade, e o sol, o logos, né, a energia masculina. Então, o ânimos refere-se ao espírito, ao logos, à palavra, à ideia, ao intelecto, aquilo que eu falei anteriormente, né, que é a razão, buscar a racionalidade. Então, é completamente diferente da energia feminina. Agora, é importante falar que nós vamos encontrar também as identificações. Então, nós podemos ter uma mulher no feminino, em que ela está muito mais identificada com o ânimos. Né? É aquela mulher que vai, faz, acontece. Ativa. Exato. Como é? Empreendedora. Exatamente. Ela tem muito já isso desenvolvido. Porque aquilo se completa, tá, gente? Não é que seja separado. As polaridades, ela só é ruim quando a gente só caminha numa, tá? Então, nós temos os dois lados. Então, que seria o bem e o mal, né? Ânimos e ânima, então... Até na eletricidade, você precisa do polo positivo e o polo negativo. Exato. Se for negativo não quer dizer que é ruim, nem positivo quer dizer que é bom. Só quer dizer que são se for diferentes. Levar esse ânimos e ânima para a energia quântica, aí vai falar disso que eu não sei nada nem de eu sei energia nada quântica. Disso. Mas, na verdade, eu acho que lá está isso, né? Vamos São as chegar lá, energias, né? São as energias, né? Da matéria com a espiritualidade. Eu não sei nada de física quântica, mas o pouco que a gente Nem eu. ouve, a gente vê como isso, como uma ciência, né, aproxima o homem de Deus. Sim, vai chegando lá, né? Está chegando, né? Então, o ânimos, ele surge em sonhos, em fantasias, sobretudo na forma do homem ideal, né? Como aquele pai, o amante, o irmão, o professor. Um homem caracterizado de alguma maneira por capacidades espirituais ou por outras qualidades. Em muitas mulheres, ele vai aparecer de preferência de forma múltipla, como um conselho que decide tudo o que vai acontecer, que transmite prescrições e proibições ou expressa concepções de validade universal. Não vamos esquecer que o ânimos e a ânima são contrapartes sexuais da consciência. Então, aquilo que eu falei, são complementares. A ânima, isso é importante, é formada através da relação do filho com a mãe, daí a sua tendência a ser única. E o ânimos
é formado da relação mãe-filha. Assim, através do inconsciente da mãe, com suas múltiplas imagens do masculino ao longo da vida, que ele é formado. Daí a sua tendência a ser múltiplo e numeroso. E eu lembro que quando, na aula do curso, o professor falou assim, porque estão enganados, são as mulheres que têm muitos homens, que traem muitos homens, porque é passado, né, de mãe para filha, toda essa ancestralidade masculina. E a criança, até os 2 anos, ela fica sobre o inconsciente materno. Gravitando em torno da mãe, né? Exatamente, inconsciente materno. Então, eu acho, Miriam, que ficou clara essa parte do anusiano, né? Vocês que vão dizer pra gente. Se ficar alguma dúvida, alguma questão, porque o assunto realmente ele é bem complexo. Mas não é aquele complexo. Não é o complexo afetivo. Então, assim, o tempo é curto e como a obra de Joana é imensa, então a gente procura, assim, trazer para vocês o que vai favorecer na vida, no dia a dia de cada um, porque é o que a gente vê também na nossa vida, né? É o que a gente precisa, a gente humano, né? O Exatamente. Ser humano precisa, porque nós somos todos iguais em estágios diferentes. Todos filhos de um mesmo pai, criados da mesma forma, simples e ignorantes, né? Com livre-arbítrio. Muita gente diz assim, eu não escolhi isso, escolhi eu. Aí tem gente que ainda brinca, escolheu sim, você brigou com mais de 270 milhões para chegar no lugar que você queria. É verdade. Então, né? E aí, assim, ainda no Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles, no 2º capítulo, ela vai falar sobre o ser pensante e ela fala da inteligência. E como a inteligência já veio mudando, né, o conceito de inteligência, não é só o conceito, como a gente foi conhecendo o que é a inteligência. E é muito bonito a gente ver, encarnação a encarnação, a pegar a história da humanidade, o quanto já se mudou, o quanto já se evoluiu. Embora hoje a gente possa dizer que parece que tudo está um caos, mas não existe esse caos. Nós estamos caóticos, mas nada foge ao controle do Pai. Muita gente diz assim, o homem parece que está evoluindo, né? A gente não regride. Né? Nunca. Nunca. A gente pode não evoluir naquela encarnação, estacionar, mas a gente nunca regride. Graças a Deus, E houve, né, na questão da inteligência, o tempo que tinha até teste para entrar para a empresa, fazer o QI. Teste de QI. Tinha lá, né? Até coeficiente de inteligência. Isso era o máximo. E virou até aquele outro QI, quem indicou, né? Exato. Mas, além depois veio o coeficiente emocional, inteligência emocional. Então, e a gente olhando as diversas as diversas ciências, os diversos ensinamentos, né? Como as coisas vão se complementando. E depois aqui ela fala também da inteligência espiritual, que é a coeficiente espiritual. Estudos foram feitos de pessoas com QI altíssimo, excelentes QIs, empresários bem-sucedidos, gente bem-sucedida, em termos materiais, eram pessoas extremamente infelizes, sofredoras. Ela fala que se viu uma crise de valores muito grande nessas pessoas e foram estudar. E chegou o seu coeficiente espiritual. Essa falta, e ela tem o livro, né, Conflitos Existenciais, a gente vive em conflito, a nossa existência é esse conflito, essa dualidade nossa, né? Então, nós usamos esse livro já em alguns episódios, da culpa. Acho que foi da culpa. Foi da culpa, pois é. Aí, né, aquela culpa ancestral que vem, da gente carrega e a culpa... No inconsciente coletivo. E as culpas que nascem a partir da nossa infância, Isso. né? E ela diz que entre a imensa crise de valores e a crescente onda de vazio existencial,
descobriu-se que existe outro tipo de inteligência, que é o de natureza espiritual, aquela que permite situar a vida e os sentidos num contexto mais extenso e significativo, propiciador, de objetivos mais duradouros e profundos que facilitam o entendimento para a escolha de um em detrimento de outro caminho para a autorrealização. Daí a gente vai voltar para a mesma tecla de sempre: autoconhecimento, autodescobrimento. Ai, Miriam, não podemos esquecer de falar aquilo de Jung. Diga. Aquela frase. Sim, e por falar de... Tem que colar, tá, gente? Uma frase de Jung que ele diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Fabuloso, né? Nós espíritas dizemos, é karma. Karma, que não é bem assim. Enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não se predispõe a mudar, a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer a nossa sombra, né? O nosso porão escuro. Exatamente. Aquele porão que a gente já traz umas sacolinhas de outras vidas. E chega na infância, a gente vai botando mais coisa nas sacolinhas e vai botando lá no porão. Engole o choro, você não sei o quê. Aí se passou de uma época de extrema repressão, castração, tudo era proibido, é assim porque é mistério na época da igreja medieval, né? O mistério, a obediência, o medo para dominar. Aí a gente vai vendo que não é bem assim, aí passou-se na criação dos filhos por uma época do vale tudo, né? Não pode fazer isso porque vai traumatizar. É o que a gente vê hoje em dia. E que também não está dando certo. Então, porque o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Tem que ser, que é o difícil, o caminho do meio. E é essa experiência que a espiritualidade nos permite viver hoje. Hoje, nós já vimos o que aconteceu no passado, de repressão, de castração. Já vimos também no passado mais recente o deixa tudo, pode tudo, vale tudo, coitada da criança. A criança precisa de limite, o espírito precisa de limite. Senão a gente não evolui, a gente não cresce, a gente vai ficar estagnado. E aí a gente vai... Principalmente, desculpa, Miriam, até os 7 anos, quando ele ainda está meio lá, meio cá, né? E o aí, espírito ainda está firmando. O espírito ainda está, vamos dizer, chegando, né? Exatamente. Então, essa fase etária é muito importante para a criança, para dar esses limites. E até a gente já falou aqui, né, em algum outro episódio, de como a gente se dirige para a criança. Se você vai repreender, porque você tem que botar limite na criança. Sim. Mas você não vai dizer para ele, você é mal porque você fez isso. Você errou porque você fez isso. Mas não é julgar a criança. Então, crescem aqueles adultos cheios de coisas, cheios de dificuldade, e que a gente vai ter que resolver. Cheios de complexo. Cheio de complexo, e que a gente vai ter que padecer numa terapia, porque não é fácil, né? Eu faço a terapia há mais de 8 anos, quase 8 anos, sei lá. Não sei quanto ainda vou viver, provavelmente vou continuar fazendo, e quando chegar lá vou ter que continuar também, né? Mas até é porque isso. É bom, né? É um momento em que a gente tem nosso para a gente falar, sem juízo de valor, sem nada. Então, é importante esse tempinho que a gente se dá, né? E assim, a gente nega isso, né? A gente não quer se conhecer. Então, a gente... Que é difícil, né? É muito difícil. É catucar a ferida, né, gente? Aquela ferida ali é tirar a casquinha para poder cicatrizar, né? Mas é feito um tumor, um furúnculo. Exato. Vai ficar com ele está latejando, está doendo. Na hora que for furar aquilo ali, tem um termo técnico que eu não me lembro, quando você vai lancetar, vai doer. Para mim é espremer, para tirar Vai doer muito, estou falando com conhecimento de causa. Como dói. Sem contar o mau cheiro. Já teve, né? Já. Sem contar o mau cheiro, porque é podre o que está ali dentro. Esses somos nós. Esses somos nós. Na hora que vem aquilo tudo que está lá no porão, dói. Mas depois tem o alívio. Sim.
Cicatriza. Cicatriza, né? É assim, é uma leveza, é maravilhoso. Miriam, temos que dar boa noite. Pode começar. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada por este momento. Obrigada, gente, pela presença, pela companhia. E, se Deus quiser, até a próxima semana. Paz e bem, paz e luz. Paz. Muita paz.